Bom dia, meu Brasil varonil. O meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Amém. Hoje é 7 de fevereiro de 2026, sábado. Ouça, Deus quer e pode te abençoar. Hebreus 13:19 diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Amém. O livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 18 ao 25, vão ser conselhos práticos, né? E aqui o versículo 19 está nos dando aqui mais um conselho prático. No texto de ontem, no texto de ontem, o autor de Hebreus, eu acredito que seja Paulo, tá certo? Vou já lhe dizer por quê. Ele vai dizer: orai por nós. Então, ele está pedindo que ore por nós, já expliquei isso ontem para você. Hoje, no versículo 19, ele diz: rogo-vos. Então, ele continua com o seu pedido, agora em forma de rogo, né? É um pedido mesmo, assim, como quem está com necessidade. Acho que é importante pensar isso, tá certo? Então, ele diz aqui rogo-vos, ou seja, o autor de Hebreus, ele está, assim, nos demonstrando pelo que está escrito, está com uma dificuldade, com uma necessidade, eu quero aqui pensar, urgente, de uma resposta, de uma situação urgente. E nós, como cristãos, às vezes temos respostas que precisam serem urgentes, tá certo? Então, o que é que isso nos ensina? Rogo-vos, esse pedido a Deus. O que é que isso nos ensina? Rogo-vos. Ele vai nos fazer entender que nós devemos compartilhar nossa necessidade uns com os outros. Infelizmente, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Tem irmão que fica aí falando mal do outro. Uma denominação brigando com a outra, às vezes da própria denominação brigando, misericórdia, isso é coisa de cristão, rapaz. Então, aqui o autor, que eu penso que é Paulo, entendo que seja Paulo, ele faz esse pedido rogos, isso é uma confiança, tá certo? Aí, portanto, se você é de outra congregação, eu sou da Igreja de Cristo no Brasil, como denominação social registrada, mas eu sou é de Jesus. Se você é convertido em qualquer denominação, nós somos irmãos. Então, Paulo diz rogo-vos. Isso faz a gente entender que nós devemos compartilhar nossa necessidade, nosso pedido de oração com as pessoas. Amém? Com os irmãos, com os cristãos, com uns com os outros. E o texto vai continuar dizendo assim: com muito empenho, para que assim façais. Olha, o pedido de quem está fazendo o pedido de oração, ele está dizendo: olha, se empenhe, eu estou precisando. Isso é muito interessante, amado, porque às vezes, eu vou dizer aqui uma coisa bem clara: uma pessoa diz assim, pastor André, ore por mim. Aí o pastor André vai para casa, se deita, almoça, bota os pés em cima da mesa de centro, fica assistindo o jornal e nem se lembra de orar. Eu estou me dando como exemplo, para não citar você, tá certo? Então, quando diz rogo-vos e com muito empenho, é que assim façais, então o pedido de oração é algo que requer empenho. E quem está pedindo é porque confia. Então, isso é importante a gente pensar para que haja esse compartilhamento de verdade. Eu vou dizer assim: Deus não atende a preguiçoso, não. Se você não se empenhar, eu tô orando, meu Deus, me dá um emprego. Aí eu me deito na rede, balanço os braços, não entrego um currículo, não falo com ninguém, não pergunto com ninguém. Cadê seu esforço? Então, a oração requer esforço, é orar e agir, tá certo? Então, estou dizendo isso aqui porque diz: rogo-vos com muito empenho, que façais, ou seja, faço o que eu estou pedindo. Isso é importante entender. Isso demonstra, mano, que quem está pedindo, ele está determinado, ele está necessitado, ele está determinado a alcançar aquilo que ele está desejando. Isso é importante. Não, eu estou pedindo a Deus, se Deus quiser lhe dar. Deus sempre quer, rapaz. Eu tenho que querer. E Deus vê o empenho. Ah, ele dá pelo empenho? Ele vê porque ele é justo. Vou citar um exemplo. Um crente aí que vai fazer o Enem. Aí não estuda, não pega uma apostila, não faz uma pesquisa, não lê nada, não faz nada com relação ao que vai cair na prova. Aí ele fica orando a Deus: Senhor, me faz lembrar no dia.
E um cidadão que não é crente, mas ele queima pestana de madrugada, de noite, horário, todo dia, todo instante, não perde o tempo com nada, tá? Aí aquele é aprovado. Sinceramente, esse deve ser aprovado. O crente não deve, porque ele está dizendo, Deus, então Deus é injusto? Não. Então, com muito empenho, meu irmão, estou dando esse exemplo, é bom que a gente pense isso. Ah, Deus nem me deu, eu sou um crente, não tenho, nem me deu. Tu se empenhou, tu pelo menos orou mesmo de joelho, tu pelo menos teve um empenho assim, pessoal, estou pedindo, ou tu é daquele que pediu e quer que os outros orem até por ti. Amém? Isso é ensino da palavra de Deus, tá certo? Então, com muito empenho para que façais. Ou seja, o pedido de oração aqui, no caso, que nós devemos fazer, ele requer empenho e confiança, porque eu estou fazendo porque eu confio. Além de confiar em Deus, estou confiando em quem vai orar também. E isso é recíproco, tá certo? Então, o que é que nós aprendemos aqui com isso? É que o nosso pedido de oração deve estar bem determinado, bem definido, e informando as pessoas. Às vezes você está orando, aí no meio da oração começa a orar por uma coisa que ninguém no grupo está sabendo nem o que é. A gente não pode nem concordar. Não sei o que é isso. Tá certo? Então, o pedido precisa estar empenhado, direcionado, com o mesmo objetivo, com o mesmo empenho. Amém? E aí ele vai dizer assim no final do versículo 19: a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Olha, isso caracteriza que o autor de Hebreus, e eu vou dizer que eu entendo que é Paulo, essa afirmação ela é muito sucinta, muito simples assim, mas eu penso, olhando para esse texto, porque ele diz que eu seja restituído. Paulo é um homem que tinha muita intimidade com aqueles a quem ele escreveu suas cartas, e aí esse contato ali, então, ele diz, ele pede para que ele seja restituído, ou seja, está numa dificuldade, está querendo rever os irmãos, está querendo ir, isso demonstra intimidade. Olha, o cristão precisa ter intimidade com o outro. Não é intimidade de moralidade, não, tá certo? Você que pensou maldade aí, tá certo? É intimidade de relacionamento. O que você está precisando, meu irmão? Paulo, estou precisando de 1 milhão. Rapaz, eu não tenho, não. Vamos plantar, ver se nasce um milho grande. Eu estou brincando, mas estou falando sério, tá certo? Eu estou precisando de alguma coisa. Eu não posso lhe dar, meu irmão, não tenho. Vamos orar junto, vamos procurar, vamos ver se a gente encontra alguém. Isso é empenhar-se, é intimidade. Não, rapaz, eu estou com fome. Meu irmão, vamos orar. Mas você tem um pão lá na sua casa, não deu nem um pão seco. Isso é relacionamento, isso é intimidade, tá certo? A fim de que eu vos seja restituído mais depressa, isso requer a intimidade do autor de Hebreus, que eu penso que é Paulo, por essa afirmação. Esse seja restituído mais depressa caracteriza a dificuldade que o irmão está passando. Pode estar com um problema, não sei qual, mas me parece assim que caracteriza um problema, uma dificuldade que ele está passando, que ele não está podendo ir ter com os irmãos. Então, orem, vamos fazer isso junto, tal, vamos estar junto, para que eu seja restituído, para que eu tenha essa comunhão, não só de distância, mas de proximidade também com vocês. Estou pensando no texto dessa forma, porque ele me faz pensar sobre isso. E o que é que nós aprendemos com isso? Olha, eu aprendo aqui, meu irmão, que a palavra de Deus é para os convertidos de todos os tempos. Aquele tempo para os hebreus, esse livro escrito para todos nós, que chega até nós, que cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Então, ela é palavra para todos os convertidos. Assim, e os quais os convertidos, eles devem ser, eles devem ter e eles devem viver em unidade, comunhão, ajudando mutuamente uns aos outros, dentro da sua necessidade. Tem uns que só querem sugar, tá certo? Aí eu só quer sugar, aí você ensina ele. Rapaz, vamos trabalhar junto, tá certo? Mas ajude na medida do possível, porque isso é, é comunhão. O autor aqui, que eu já disse que eu entendo que seja Paulo, ele diz para que eu seja restituído, para que nossa comunhão esteja aí muito mais próximo dos outros aí. Então, eu vou dizer assim, a ajuda deve ser mútua. Amém? Portanto, eu aprendo isso com a palavra de Deus e estou aqui à sua disposição. Se você precisar de mim, tem meu contato aí. Se eu não puder fazer muita coisa, mas tenha certeza que algo eu vou tentar fazer. Tá certo? Deixa eu ler Romanos 12, 13, que diz assim: compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Compartilhar a necessidade dos santos. Eu vou dizer uma necessidade grandiosa. Os irmãos no Oriente Médio, na África, ali, na Nigéria e muitos outros países por ali,
estão passando dificuldade. Todo dia assassinado pessoas lá só por ser cristão. Tire um momento aí do seu tempo, pelo menos ore, busque uma maneira de contribuir, de ajudar. Tem muitas pessoas sérias que trabalham com isso, missão, Médicos Sem Fronteira ajuda, a missão Portas Abertas também ajuda. Então, estou citando duas aqui, não estou fazendo, mas procure uma que seja séria e ajude se você puder. A necessidade é grande. Então, o autor aqui diz: olha, eu estou precisando de vocês, orem por mim, para que eu seja restituído mais depressa. Isso demonstra para mim, amado, unidade, comunhão, intimidade, relacionamento com uns com os outros de forma agradável. Eu pensei numa coisa que eu vou dizer nesse vídeo, infelizmente. A igreja ela está esfacelada, dividida, partida. Né? Todo mundo quer que a sua congregação cresça. Aí chama de minha. Não é minha não, rapaz, é de Cristo. Eu estou aqui até o dia que Deus permitir. Quando Ele me chamar para a glória, alguém substitui, porque a igreja é dele. E aí, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o quê? Tem que ser de Cristo. Se você não for de Cristo, nessa dimensão de corpo de Cristo, você não é nada. E aí não dá para ter intimidade, porque você é a sua denominação e não o corpo de Cristo. Amém? Quem dera os líderes pudessem compreender uns aos outros e realmente fossem unidos. Deixar de falar mal um dos outros. Eu não falo mal de pastor, de nenhum. Só quando é um sacana, ladrão, que não é pastor, é lobo, aí eu digo, esse aí é lobo mesmo, cuidado. E digo o nome quando eu sei, não tenho medo, tá bom? Então, mas o corpo de Cristo, ele é para ser compartilhado. Amém? Como eu citei isso aqui, eu não ia citar, mas eu vou ler Colossenses 1,18, diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em abundantemente, tudo tenha a supremacia. Ele é Cristo, é a cabeça. Se Cristo não estiver no centro, você está tateando, tentando encontrar. O caminho é Jesus. Se encontrou Jesus, se é convertido, aí precisa viver em comunhão, compartilhar. Hoje eu estou aqui meio engraçado com Jesus, graças a Deus. Um dia chegou um pastor na minha porta, que ele sabe que eu sou pastor, bateu, ele vinha com 10 perguntas. E ele chegou e disse: olha, eu estou querendo fazer um trabalho junto aqui, tá, pá, 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 pá. Eu vou dizer isso aqui para você hoje. Eu disse: oh, rapaz, que maravilha, vamos fazer. Eu tenho aqui 10 perguntas, se você puder responder. Eu digo: respondo sim. Se eu não souber, eu vou dizer: não sei. Aí a primeira pergunta era assim: por que as igrejas, as denominações não se unem? A minha resposta foi: é por causa de nós, líderes. Ele fechou a relação e foi embora. Não fez a segunda pergunta. Comprovou que é. Infelizmente, eu não trato aqui a pessoa, você é isso, é aquilo. Não. Chegou aqui, é crente, meu irmão. É meu irmão. Seja bem-vindo. E se estiver congregando, eu digo: vá para a sua igreja. A não ser que esteja aí perdido, a gente apoia. Amém, amados? Essa palavra aqui é um conselho prático, irmãos, para a gente viver a verdade do Evangelho. O escritor aqui está dizendo: eu preciso das orações de vocês. E quando ele diz, é porque ele confia. E quando ele confia, porque sabe que os irmãos vão fazer. Nós precisamos realmente corresponder àquilo que Deus nos chamou para fazer, que é viver essa unidade do corpo de Cristo. Se eu for dizer qual era a parte que eu pensei agora, quem dera que eu fosse meio dessa parte, e você se escandalizaria. Mas sem essa parte, você morre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Você quer ser crente em Jesus? É a coisa mais linda do mundo. É maravilhoso. Você quer ser crente em Jesus? O que você deve fazer? Apenas aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Procura uma igreja evangélica que vai lhe orientar na Bíblia, e aí você vai compreender, vai viver por essa verdade e vai entender essas coisas graciosas. Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe nossa nação. Estamos precisando de uma intervenção divina e eu continuo crendo: Deus vai nos libertar dessa ditadura socialista, marxista, comunista, terrorista, criminosa. Amém?
Somos seres sociais também. Deus abençoe a tua vida, abençoe a nossa vida, abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Te dê um bom sábado. Amém.